Eu vou falar um pouco sobre o conceito de camp no cotidiano das pessoas, porque todos os exemplos que nós trouxemos até agora, o camp ele está muito nichado a coisas específicas, a âmbitos específicos e comunidades específicas. Por isso, acaba que ele não fica tão presente no cotidiano do cidadão comum. O camp está muito mais nichado à arte, aos âmbitos da moda, aos âmbitos da música e o cidadão comum, né, o chamado público do sofá, geralmente não é o tipo de pessoa que fica acompanhando o Twitter, ou eventos de alta moda, ou eventos de arte, essas coisas, e não tem esse contato tão direto com os exemplos que a gente trouxe aqui e os estudos de caso do qual a gente falou. Então, a gente resolveu trazer um olhar diferente no camp do cotidiano. O lugar onde as pessoas mais têm acesso a essa estética é através das mídias audiovisuais, com ênfase nas novelas. As novelas são mídias inerentemente camp, seja ele intencional ou não, né, que seria o camp ingênuo, de acordo com a Susan Sontag, que são conceitos que o Pedro vai elaborar um pouco mais para frente na apresentação. Mas as produções que possuem essa energia mais leve, mais divertida, que abraçam a ironia, o cômico, o melodramático, que tem várias situações absurdas e assumem esse título de brega com bastante orgulho, costumam cair com muito mais facilidade no gosto popular. Justamente por não se levar a sério, como, por exemplo, as produções do Walcer Carrasco, né, Chocolate com Pimenta, Cravo e a Rosa, Alma Gêmea, Amor à Vida, que abraçam um realismo fantástico, com bastante comédia, com cenários pitorescos, figurinos coloridos, uma cinematografia bem divertida, personagens exagerados, beirando ao caricatural, com bordões e trejeitos e situações engraçadas, divertidas, que não estão necessariamente presentes no nosso dia a dia, ou se estão, são representadas na novela com muito mais exagero. Mesma coisa com Glória Pérez, né? O Clone, Caminho das Índias, Salve Jorge e o do Furacão, que no caso da Glória sempre buscou trazer temas mais controversos e pouco discutidos para o olhar público, com tramas bem equilibradas, personagens memoráveis, protagonistas femininas empoderadas e, por vezes, diálogos tão irreais que se tornam críveis. Similar a Carlos Lombardi, autor de Kubanacan, Uga Uga, Pecado Mortal, 4x4, que tem aí os seus protagonistas masculinos e sarados e peludos e descamisados e tramas absurdas, beirando o nonsense, e até mesmo os títulos mais sérios, mais escuros e dramáticos, com tramas mais intricadas e cenários complexos e mais realistas, tipo as obras do Benedito Rui Barbosa, que são Rei do Gado, Terra Nostra, Os Imigrantes, Pantanal, que fogem bastante do realismo fantástico e apostam nessas tramas mais pé no chão e mais intensas, ou do João Emanuel Carneiro, né, autor de A Favorita, Avenida Brasil, Mania de Você e Todas as Flores, que foca nos dramas pessoais com os personagens mais complexos e contextos bem mais caóticos, que mostram a podridão em determinados setores da sociedade, fugindo ao máximo da fantasia. Mas até essas novelas mais sérias têm elementos muito fortes do camp. Por vezes, o camp está presente nos núcleos cômicos, mas majoritariamente está nos vilões, como a Carminha, de Adriana Esteves, em Avenida Brasil, a Teresa Cristina, da Cristiane Torlone, em Fina Estampa, as vilãs da Flávia Alessandra, nas novelas de Walcer Carrasco, o Félix, do Matheus Solano, em Amor à Vida, e até o camp ingênuo do Satanás, de Maiana Moura, na novela Jesus. Esses aqui são exemplos de alguns vilões de folhetim que caem no gosto popular e que estão muito dentro da questão do camp. O vilão de novela se torna icônico justamente por ser exagerado. Uma pessoa daquele jeito não existiria na vida real, pelo menos não como é representado na novela. A novela sempre aposta no exagero. E não só aposta no exagero, mas aposta na tendência. A novela dita tendência aqui no Brasil há muitos anos. Bordão é incorporado no vocabulário. Pensar aí em A Treva, da Bianca, a personagem da Isabelle Drummond, em Caras e Bocas. Não Estou Disposta, da Beatriz, da Glória Pires, em Babilônia. Inxalá, Muito Ouro, de O Clone. Ou até a Joana Fon chamando a Amorzinho de Kenga, em Tieta. Tudo isso ganha espaço no imaginário popular. E, voltando para moda, acessórios ou roupas utilizadas por personagens populares da novela se tornam febre em lojas. Exemplos marcantes são a pulseira e o delineado marcado da Jade na novela O Clone, a capinha de celular de soco inglês da Dona Elô em Salve Jorge, ambas personagens de Giovanna Antonelli.
as joias grandes e douradas da Maia em Caminho das Índias. Todos esses são itens que venderam como água durante a exibição de suas respectivas novelas e que viraram tendência. Não só acessórios, né, mas roupas e maneiras de se vestir, tipo a Bebel, da Camila Pitanga, em Paraíso Tropical, que tem aí, se mostra vestida com aquelas roupas justas, com cortes muito provocantes e que marcam o imaginário popular a figura da piriguete de novela. As meias de lurex, aquelas brilhantes, meio de com tincel, né, eu acho que chama, usadas pela Sônia Braga como Júlia em Dancing Days, e os turbantes e as roupas esparafatosas da Regina Duarte em Roque Santeiro. Tudo isso foi febre nos anos 80. A introdução de elementos da moda cigana com a novela Explode o Coração, que perduram até hoje, né, no imaginário popular com a estética boho, que são aquelas roupas com brilho e dourado e saias compridas e esvoaçantes, a tal da blusa ciganinha, que ainda são tendência. O look vampiresco da Cláudia Hanna em Vamp, que estabeleceu o entendimento brasileiro do que seria o estilo gótico. E vale citar, inclusive, a tiara de arco-íris usada pela Valéria e as luvas de renda da Maria Joaquina, personagens de Maísa e Larissa Manoela, respectivamente, na novela Carrossel, que fez bastante sucesso com o público infantil. Até hoje, a teledramaturgia brasileira dita essas tendências. O que é usado por personagens de novela, frequentemente é adotado pelo público. E é muito comum você entrar em lojas de departamento ou em shoppings e ver manequins com looks montados junto de plaquetas indicando que aquela combinação foi usada por determinada personagem na novela tal. O ponto do camp na novela está justamente no exagero. A novela é uma mídia muito exagerada, tanto é que as novelas de realismo fantástico, que são aquelas novelas que misturam a realidade com a fantasia, que apostam em elementos de magia e de reencarnação e espiritismo, vamos botar aí alma gêmea, são as novelas que mais fazem sucesso com o público. Porque são exageradas e são divertidas de assistir. Aquilo ali não acontece na vida real. É exagerado demais para acontecer na vida real e é por isso que as pessoas gostam. Entrando um pouco mais em detalhes, o camp ingênuo, como chama a Susan Sontag, a gente tem o camp conservador, que é outra forma também como ele se manifesta no cotidiano das pessoas, mais especificamente em um secto que tenta ao máximo fugir de elementos do camp, né? Que tenta fugir de manifestações de cultura queer, da cultura LGBT, que tenta ser o mais sóbrio e o mais sério possível, mas que acaba sendo tão exagerado que vira camp. Eu já mencionei previamente, né, a novela Jesus e outras novelas bíblicas como Reis e Apocalipse apresentam essas narrativas tão bregas e tão risíveis que se levam muito mais a sério do que deveriam e ocasionalmente acabam cruzando a fronteira do camp. Já dei o exemplo do Satanás, da Maiana Moura, que tem os seus trejeitos e os visuais inspirados pelo David Bowie. E até a simples e absurda existência da novela Apocalipse são exemplos de camp acidental, camp ingênuo, né, nas novelas bíblicas. O camp conservador, que entra aí nesse âmbito do camp ingênuo, também é identificado na estética retrofuturista do Vaporwave, né, um movimento surgido na internet nos anos 2010, originalmente usado no Tumblr, em formato de meme, com a intenção de criticar o late stage capitalism, ou capitalismo tardio, que se utiliza de ironia com fotomontagens de neon, estátuas greco-romanas, prédios em ruínas, palmeiras, golfinhos e dinossauros, e que ironicamente foi adotado por apoiadores de Donald Trump em 2015 e rapidamente se tornou uma estética amplamente associada com movimentos de extrema-direita. Essa variação do Vaporwave foi mais tarde batizada de Fashwave, né, de Fascist Wave, né, onda fascista. No Brasil, a Fashwave é a marca registrada de grupos bolsonaristas. A gente vê essas montagens ridículas que são enviadas por grupos de WhatsApp, que esses sim geralmente chegam até o cidadão comum, a pessoa que não acompanha o mundo da moda, que não acompanha o mundo das divas pop, acaba tendo acesso ao camp não só através das novelas, como também por essas montagens mandadas em grupos de WhatsApp. A crise não é só política, a crise também é estética. O camp conservador também se
se fortalece bastante com um levante considerável do conservadorismo entre os jovens e a popularização das chamadas Treadwives, né, as esposas tradicionais, e a idealização do sonho americano da década de 1950, que, como qualquer movimento conservador, visa fugir da cultura queer e manter a heteronormatividade o mais rígida possível e acaba se enquadrando no camp por pura ironia. A adoção forçada de padrões de gênero ocidental, né, a mulher dona de casa, submissa, bela, recatada e do lar, o homem másculo, dominante, provedor, a religião cristã artificial e comercializada, as roupas impecáveis que mais parecem figurinos do que roupas usadas no dia a dia. Todo o movimento acaba se tornando performático e teatral demais para ser natural e realista do jeito que eles queriam que fosse, e transforma o que deveria ser um movimento sóbrio e firme em espetáculo e fantasia, que é tão ridiculamente hétero que se dá uma invertida e vira camp. Agora eu vou passar a palavra pro Gabriel e a gente vai voltar pro foco da moda e da alta costura com o estudo com o exemplo do caso do Met Gala de 2019.